Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Daiane Cabreira, sou advogada criminalista e o tema da nossa aula hoje é audiência de custódia. Eu sei que as pessoas que procuram essas informações são pessoas que estão iniciando na área criminal ou que estão migrando para a área criminal e precisam entender como funciona a audiência de custódia, porque o que mais tem hoje em dia é audiência de custódia. Então, todo criminalista vai precisar fazer muitas audiências de custódia, tá certo? Eu vou ser bem objetiva, não quero tomar muito tempo de vocês, mas em alguns momentos, inevitavelmente, eu vou precisar fazer alguns adendos, tá? Senão vocês não vão conseguir entender a mensagem que eu preciso transmitir. Mas, em geral, eu vou ser bem objetiva. Então, vamos lá. O que é audiência de custódia? A audiência de custódia nada mais é do que uma audiência de apresentação, onde toda pessoa presa, e aqui eu abro um parênteses, não importa a modalidade de prisão, se é prisão em flagrante, se é prisão preventiva, se é prisão temporária, se é prisão decorrente de descumprimento de medidas cautelares, se é prisão decorrente de descumprimento de medida protetiva, não importa o tipo de prisão. Toda pessoa presa em até 24 horas será levada à presença de um juiz e esse juiz avaliará as condições pessoais da pessoa presa e as circunstâncias da prisão, tá? Então, se essa pessoa é maior de 80 anos, se é mãe, se é gestante, se é responsável por cuidados de menor de até 6 anos incompletos, ou com deficiência, todas aqueles requisitos do artigo 318 do Código de Processo Penal, tá? Que as pessoas cumprirem aquele requisito têm direito à prisão domiciliar. Também vai perguntar sobre se a pessoa tem trabalho lícito, se tem residência fixa, se tem alguma doença, se tem problemas com drogas, bebidas, enfim, as condições ali pessoais da pessoa presa. Se foi agredido no momento da prisão, se sofreu algum abuso de autoridade, tudo sobre a prisão para saber se ela ocorreu da forma que a lei manda, tá? E a audiência de custódia trata-se de um direito subjetivo da pessoa presa. Então, toda a pessoa presa tem direito de ser levada em até 24 horas à presença de um juiz. E quais documentos eu preciso levar para audiência de custódia? Quais documentos eu preciso pedir para o cliente ou para a família do cliente que entrou em contato com você? E aí depende do teu caso em concreto. Então, se você precisa demonstrar que a pessoa é maior de 80 anos para fazer jus lá à prisão domiciliar, você precisa de um documento de identificação dessa pessoa, certo? Então, você vai pegar, sei lá, certidão de nascimento, identidade, carteira de motorista, qualquer documento que comprove, certo? Se você quiser comprovar que o custodiado tem trabalho lícito, comprovante de renda, comprovante da carteira de trabalho, declaração do chefe dessa pessoa, declaração de algum cliente, porque não é toda pessoa que é registrada, né? Então, todo documento ali todo documento lícito que demonstre o que você precisa provar. Então, também o comprovante de residência, se seu cliente tem problema de saúde, junte laudo, exames médicos, prontuários médicos, receita médica, se tem filhos, certidão de nascimento dos filhos, se for gestante, exame de gravidez, comprovante de renda. Aqui o comprovante de renda ele é importante porque assim, se você for pedir a liberdade provisória, a liberdade do seu cliente com fiança ou sem fiança, o comprovante de renda é para você comprovar que essa pessoa ou não tem condições, né, de pagar fiança, caso o juiz determine o pagamento de fiança, né, para essa pessoa poder ficar livre, ou se essa pessoa recebe pouco, né, porque às vezes o juiz pode arbitrar um valor muito alto de fiança e você sabe que o seu cliente não vai poder pagar. Então, o comprovante de renda é para esse fim. Aqui, qualquer documento que comprove que você irá alegar. O que você não pode é alegar e não comprovar. Você precisa, esse é o momento de você comprovar tudo que você precisa para colocar o seu cliente em liberdade. Não é momento de entrar no mérito, certo? Não é momento de discutir se o seu cliente
fez ou não fez, não é o momento, porque é uma audiência de apresentação, não é uma audiência de instrução e julgamento. O momento de falar sobre autoria, materialidade, se o cliente é culpado, não é culpado, enfim, é na audiência de instrução. Porque a audiência de custódia não é um interrogatório. Como eu disse, tem por objetivo discutir a forma e as condições em que foi realizada a prisão e, ao final, o juiz decide se é caso de relaxamento de prisão, substituição da prisão, se é caso dessa pessoa, do cliente preso, responder ao processo em liberdade ou preso, né? Ou convertendo a prisão em flagrante, em prisão preventiva ou pela manutenção da prisão. Lembrando que o parágrafo 4º do artigo 310 do Código de Processo Penal traz o prazo de 24 horas para a realização da audiência de custódia. Só que esse parágrafo 4º do artigo 310 do Código de Processo Penal, ele teve sua eficácia suspensa pelo STF, tá? Então, se decorreu o prazo de 24 horas e o seu cliente não passou pela audiência de custódia, a revogação da prisão, ela não vai ser automática. Feita a entrevista pelo magistrado, o magistrado faz todas essas perguntas que acabamos de falar, será a vez do Ministério Público formular perguntas, sempre adstrito ali as condições pessoais do acusado e as circunstâncias da prisão, não é para entrar no mérito. Aí, depois do Ministério Público, a defesa tem a palavra, certo? Sempre também perguntando sobre as condições pessoais do acusado, do preso ali, do custodiado, e sobre as circunstâncias da prisão. Eu sempre vou frisar isso porque, assim, se vocês chegarem lá e falarem sobre o mérito, confundindo com uma audiência de instrução, o juiz vai mandar você parar. Então, para, né, não fazer nada de errado na audiência de custódia. Finalizada a entrevista e perguntas, primeiro o Ministério Público vai fazer os requerimentos. Se vai pedir liberdade, se vai pedir a preventiva, a manutenção da prisão. Geralmente pedem a conversão do flagrante em preventiva, tá? Mas o Ministério Público pode pedir a liberdade, pode pedir a prisão, enfim. Depois do Ministério Público, é a vez da defesa. E o que eu vou requerer nesse momento? É isso que deixam os advogados preocupados, né? O que eu vou pedir agora? E a resposta é: depende. Depende do seu caso, depende do caso em concreto. Se você quer pedir o relaxamento da prisão, você vai fazer esse pedido com fundamento no artigo 310, inciso 1 e artigo 5º da Constituição Federal. Aí você pede o relaxamento da prisão. Em quais casos eu peço o relaxamento da prisão? Eu vou citar alguns casos que é mais recorrente, é mais comum, tá? Que eu acredito que vocês vão ver mais no dia a dia. Prisão decorrente de denúncia anônima, sem prévias diligências. Então, se a pessoa foi presa em decorrência de alguma denúncia anônima, e você vê ali no auto de prisão em flagrante que não teve nenhuma diligência prévia, aí você pede o relaxamento da prisão. Prisão de condutor de veículo nos casos de sinistro de trânsito que resulta em vítima quando o motorista presta pronto e integral socorro à vítima, lá do artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro. Acontece muito de prender em flagrante o motorista ali que se envolveu em um sinistro de trânsito. Só que o artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro diz que se o motorista presta pronto e integral socorro à vítima, contra ela não se imporá a prisão em flagrante. Então, se esse for o caso, você vai pedir o relaxamento da prisão do seu cliente. Não ser caso de flagrante delito, lá do artigo 302 do Código de Processo Penal. É bom ler esses artigos que eu estou citando, tá? Se for caso de invasão domiciliar. Se você ver ali que não teve autorização do seu cliente e também não teve autorização judicial e as autoridades entraram na residência do custodiado, vocês pedem a ilegalidade da prisão. Então, assim, se vocês quiserem mostrar para o juiz que a prisão foi legal, decorrente de invasão domiciliar, é importante vocês fazerem essas perguntas para o cliente de vocês, tá? Naquele momento, depois que o juiz termina, o Ministério Público pergunta e depois a defesa pergunta. Se você vê que o juiz não perguntou sobre isso, o Ministério Público também não, aí é o momento de você perguntar, para demonstrar que a prisão ela é ilegal. Ausência de audiência de custódia em prazo razoável. Como eu disse,
logo acima, lá do parágrafo 4º, não é porque decorreu o prazo de 24 horas que a prisão do seu cliente será revogada automaticamente, não. Mas tem casos de decisões nos tribunais superiores onde a audiência se deu há mais de 48 horas e aí os ministros revogaram a prisão, relaxaram a prisão. Liberdade provisória. Sobre a audiência de custódia em prazo razoável, sempre é bom saber por que aquela audiência de custódia não foi realizada no prazo de 24 horas, tá bom? Então, se não tiver um motivo ou o motivo não for muito relevante, aí você pede o relaxamento da prisão. Não é caso de relaxamento. Ou se for caso de relaxamento, mesmo assim você pede subsidiariamente a liberdade do seu cliente, porque o juiz pode declarar ilegal a prisão e mesmo assim converter em preventiva. Infelizmente isso acontece. Então tá. Se não for caso de legalidade na prisão, ou se for o caso, mesmo assim você faz o pedido de liberdade. Liberdade provisória com ou sem cautelares, ou liberdade provisória com fiança nos crimes afiançáveis. Se o crime for inafiançável, aí você não vai pedir a liberdade provisória mediante fiança, tá? Mas se for inafiançável, mesmo assim você pode pedir a liberdade provisória sem fiança. Por isso, ali você comprova, né? Mostra-lhe o comprovante de renda do seu cliente. Então, você vai fazer pedido de liberdade provisória com ou sem cautelares, a liberdade pura, ou com medidas cautelares, de monitoração eletrônica, comparecimento a todos os atos do processo, comparecimento periódico em juízo, enfim. Ou você também faz os pedidos de medidas cautelares, diversas da prisão, lá do artigo 319 do Código de Processo Penal. Também, se for o caso do seu cliente cumprir os requisitos, você faz o pedido de prisão domiciliar. Você não vai sair pedindo a prisão domiciliar, você tem que ver se ele cumpre os requisitos lá do artigo 318 do Código de Processo Penal. Se é maior de 80 anos, se tem filhos, se é responsável por criança menor de 12 anos incompleto, de até 12 anos incompletos, se for gestante, enfim. Por isso, você tem que perguntar e demonstrar na audiência de custódia, antes dos requerimentos ali, tá? E qualquer outro pedido e medidas necessárias à preservação de direitos da pessoa presa. Qualquer pedido que não seja de liberdade, qualquer outro pedido que seja necessário no seu caso em concreto. Seu cliente é doente, precisa tomar remédio, então você precisa que esses medicamentos entrem no presídio o quanto antes, porque ele não pode ficar sem os medicamentos. Enfim, qualquer coisa que seja importante para a dignidade do seu cliente. Pessoal, sempre buscando demonstrar para o juiz, na audiência de custódia, que a liberdade do seu cliente não é um perigo para o processo, para a aplicação da lei penal, para as testemunhas, para a vítima, se houver, enfim, que não é. Que o fato é que o juiz pode, sim, conceder a liberdade provisória para o seu cliente ou medidas cautelares diversas da prisão, que a liberdade do seu cliente não é um perigo, que não há risco para a ordem pública, para a ordem econômica, que não é necessária a prisão para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. E tudo isso você vai comprovar através dos documentos, né? Que a pessoa tem trabalho lícito, que ela tem uma família, que ela tem residência fixa, então ela não vai fugir do local dos fatos, enfim. Que ela realmente tem muita coisa a perder, então ela não vai se evadir, tá? Porque ela tem uma família, porque ela tem trabalho, porque ela cuida dos filhos, porque mantém a mãe, o pai, tudo. Esse é o momento de vocês apelarem, claro, com toda a técnica, tá certo? Com toda a técnica. É o momento de vocês demonstrarem para o juiz que a segregação da liberdade do seu cliente não é necessária, não é que ele pode muito bem responder ao processo, se ele for denunciado, né, em liberdade, tá bom? Então, esse é um resumo rápido, que somente com essas informações vocês já conseguem fazer uma audiência de custódia tranquilamente, vocês já sabem ali o passo a passo, quais documentos pedir, o que perguntar, quais as perguntas fazer para o seu cliente, quais os pedidos de liberdade requerer na audiência de custódia. Mas se você quiser aprender mais
sobre audiência de custódia. Se você quiser aprender o que falar nesse primeiro contato para o familiar que te liga, porque geralmente é o familiar que liga, avisando que o parente está preso, que precisa de um advogado criminalista, uma advogada criminalista. Se você quiser aprender o que falar para a família, o que falar para o cliente, se você quiser aprender sobre precificação, se você quiser aprender a mais, né, mais coisas, eu deixei o link na descrição do vídeo do meu método 7P, 4PP da custódia, um guia prático. Vocês vão eu vou receber ali em PDF, ou podem imprimir, enfim, toda vez que vocês precisarem, está lá. Inclusive tem modelos, tá? Modelos adaptáveis, e tem algumas decisões dos tribunais superiores, tá? Então, qualquer dúvida vocês deixem nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!